Bonjour, meu nome é Patrick Ambrogi, sou o chefe boulanger aqui no Le Cordon Bleu São Paulo. Muito feliz em estar aqui com vocês hoje para apresentar a receita de uma baguete. Bom, para a gente fazer essa baguete, nós vamos precisar de alguns ingredientes bem simples, que são a base da boulangerie: farinha, água, sal e fermento. Para essa receita especificamente, eu estou trabalhando com 600 gramas de farinha de trigo do tipo T65. As farinhas do tipo T65 são farinhas indicadas para pães que tenham um aspecto mais rústico ou que requerem um processo de fermentação mais extenso. É uma farinha que tem mais elasticidade do que extensibilidade. Então ela é a farinha ideal para a gente fazer esse tipo de produção. Caso você não encontre esse tipo de farinha, pode adaptar com uma farinha nacional. O único recurso ou alteração que você faria na sua receita é a redução da quantidade de água, porque esse tipo de farinha absorve bastante água. Uma outra recomendação que eu acho que é interessante: existem outros tipos de farinha que podem ser agregadas a essa receita, como por exemplo uma T80 também francesa, ou ainda fazer um mix de farinhas, como por exemplo 80% de farinha branca, 20% de farinha integral, aí vai do gosto de cada um. O objetivo final nosso vai ser sempre atingir uma baguete. Bom, então eu tenho 600 gramas de farinha, tenho 480 gramas de água, aqui eu tenho 5 gramas de fermento e tenho ainda 12 gramas de sal. Desse total de farinha, eu vou utilizar uma parcela dela para fazer um pré-fermento conhecido como Polish. O Polish ele é um pré-fermento mais líquido, mais mole, de ação lenta, onde a gente tira uma parcela dessa farinha e do total de água da formulação, somado a um pouquinho de fermento. No meu caso aqui eu tirei 180 gramas do total de farinha de trigo, então dos 600 gramas eu tirei 180 e sobraram aqui 420, e eu coloquei a mesma quantidade em água. Então aqui eu tenho 180 de farinha e também 180 de água. E de fermento, eu peguei uma pequena parcela do total de fermento, aqui eu só tenho 2 gramas de fermento. Vou misturar esses ingredientes e vou deixar ele por aproximadamente 12 horas, até que ele faça um processo de fermentação bem lento, que ele libere algumas bolinhas de fermentação nessa nossa base aqui, tá? Então, para fazer essa base é muito simples, basta quebrar esse fermento. Eu estou trabalhando com fermento fresco, vou colocar toda essa água de uma vez aqui na base e misturar esses ingredientes, até que ele fique homogêneo. E quando a gente trabalha com polish, a nossa massa fica mais fácil de manipular ou de manusear, tá? Então aqui basta homogeneizar essa base, ele vai ficar bem mole, assim mesmo, não é como uma massa de pão. E eu vou deixar ele agora coberto, vou levar ele para a geladeira, vou deixar por aproximadamente 12 horas. Eu já tenho um pronto aqui, claro. Com o meu pré-fermento pronto, eu já posso juntá-lo aos demais ingredientes da minha formulação. É como se eu tivesse pegado emprestado um pouquinho desses ingredientes, preparado essa base, e agora eu estou devolvendo para que eu faça o meu pão. Então, para começar a nossa produção aqui, eu vou colocar a minha água, não vou colocar a água toda. Vou colocar cerca de 80% dessa água sobre essa base. Eu vou jogar o restante do fermento, pois uma parte já foi para lá e uma parte da água também está ali no meu polish. Jogo esse fermento aqui. A água eu vou reservar caso eu precise mais tarde. Vou jogar minha farinha. Dos 600 gramas total, me sobraram 420 que está entrando aqui agora. Obrigado, Cris. E eu vou jogar o sal aqui por cima. Não tem problema colocar o sal aqui nesse primeiro momento. E agora eu vou colocar essa minha base para bater. Vou posicioná-la aqui. Colocar o gancho. Para as massas pesadas, né? Massas pesadas, massas de pão, a gente sempre usa o gancho, que ele é mais pesado, ele dá uma estrutura melhor. E nessa base aqui também, eu vou somar o meu polish. Todo de uma vez. Agora eu vou colocar a minha massa para bater numa velocidade
lenta, tá? Meu objetivo aqui é fazer com que esses ingredientes se homogeneizem e a gente faça uma base bem coesa, bem estruturada para que a gente trabalhe a nossa baguete do jeito que tem que ser. Ok, nossa massa, a gente observa que ela está bem estruturada. Uma dica bacana para a gente saber se a massa está no ponto ideal ou não é observar o quanto ela se aproxima do gancho da batedeira, né? No começo ela está bem espalhada, mas conforme ela vai atingindo o ponto final de massa, de acordo com a textura dela, ela vai juntando nesse gancho central. Então a gente observa que ela fica bem conectada ao gancho, né? Então nesse momento eu ainda tenho um pouquinho de água para colocar na minha massa e eu vou aumentar a velocidade para fazer a adição dessa água. A gente conhece esse processo como bacinagem. E antes de mais nada eu vou verificar como está essa massa, só tocando nela para ver se ela está boa ou não. Eu observo que nesse momento ela ainda precisa um pouco de batimento, porém ainda falta um pouco de água da formulação. Eu vou obedecer essa quantidade toda de água que preciso adicionar à minha massa, mas eu vou fazer isso numa velocidade um pouquinho mais alta, senão ela não consegue absorver. Então eu vou baixar novamente a minha grade, subir a batedeira e numa velocidade um pouco mais alta, eu vou agregar esse restante de água em fio. E vou continuar batendo até que ela absorva toda essa água. Aqui eu vou deixar com que todo esse processo se desenvolva de forma natural. E quando eu falo de forma natural, eu tenho aqui farinha, mais água, mais ação mecânica, com o objetivo principal de desenvolver a cadeia de glúten do meu pão. E é essa cadeia de glúten que vai ser responsável por toda a estrutura dessa massa, que agora sim está mudando e absorvendo o restante daquela água. Assim que ela se conectar novamente ao gancho, eu vou parar e ver como está essa massa. Está quase lá. Eu já vou deixar uma espátula aqui na minha mão para dar uma raspadinha caso precise. Ela é uma massa bem hidratada, um pouquinho mais difícil de trabalhar. Ok. Ela se conectou novamente ao gancho, eu vou parar só para ver se realmente ela tá novamente coesa, né? Então vou observar, se ela estiver coesa, eu continuo o meu processo. Eu aproveito para raspar as laterais aqui, se tiver alguma massa solta, ela volta ali para a massa principal. Ainda falta um pouquinho de batimento e eu vou continuar esse batimento numa velocidade mais alta, porque ainda é água que não foi totalmente absorvida. Então continuo uma velocidade alta até que termine esse processo. Se eu estivesse fazendo essa massa, por exemplo, na mão, esse processo de dupla hidratação ou de bacinagem eu não faria, porque trabalhar esse processo com as mãos é muito mais difícil, a massa começa a ficar mais grudenta, mais pegajosa e a gente não consegue fazer com que essa segunda hidratação seja absorvida pela massa. Então, trabalhando a massa na mão, o ideal é também diminuir um pouquinho dessa quantidade de água se você não estiver acostumado a trabalhar com massas hidratadas. Para massas mais hidratadas, como a massa da baguete, por exemplo, existem técnicas que permitem que a gente consiga agregar mais água sem a necessidade de ficar colocando mais farinha ou a massa ficar grudando na sua bancada. Como eu estou trabalhando com um equipamento que me auxilia nesse processo, eu não tenho preocupação nenhuma em fazer a dupla hidratação. Na mão já seria um pouquinho mais difícil. A massa está impecável. Eu vou parar, tirar essa massa daqui agora e observar se ela está no ponto ideal ou no ponto de véu frágil, que é o que eu estou buscando para essa massa. Muito bem. Vou pegar um pouquinho de água para mexer com essa massa, porque como ela é muito hidratada, se eu colocar a mão direto nela, ela provavelmente vai grudar demais nas minhas mãos. Então, vou pegar um pouquinho de água aqui. Eu vou molhar tanto as minhas mãos quanto a minha espátula de trabalho, e com as mãos molhadas, a massa não gruda na minha mão. Desconecto e tiro ela daqui. A minha massa está bem hidratada, a gente consegue observar. Se eu colocar as mãos na massa sem estar com as mãos molhadas, ela vai grudar. Então eu molho aqui a minha mão porque ela para de grudar. Ó,
Posso colocar a mão quantas vezes eu quiser, desde que ela esteja molhada. Se a mão estiver seca, ela gruda, tá? Então vamos lá. Para eu tirar essa massa daqui de dentro agora desse bowl, eu vou fazer o seguinte. Um pouquinho de farinha na minha bancada, vou secar a bancada, minha superfície de trabalho. Tirar esse restinho de água e colocar um pouco de farinha aqui. Joga a farinha bem espalhada, molha a espátula e vamos soltar a massa daqui de dentro. Toda na mesa. Legal. Agora, com a ajuda da espátula, eu vou soltá-la sem colocar farinha ali no centro. E vou fazer o seguinte. Para esse processo, eu tenho aqui uma GN. Se você não tiver um utensílio como esse, você pode improvisar com o que estiver disponível. Mas o meu objetivo agora é colocar essa massa aqui dentro e fazer um processo lento de fermentação. Para isso, eu vou organizar essa estrutura de massa, jogando ela para dentro dela mesma. E com a ajuda da espátula, coloco ela aqui dentro. Bom, para a gente deixar as coisas bem organizadas aqui, água nas mãos. E a gente vai fazer o seguinte. Puxa a massa, joga ela para dentro dela mesma. Novamente, água nas mãos. Puxo a massa, jogo ela para dentro dela mesma. Molho as mãos novamente. E eu estou fazendo como se fosse uma dobra por dentro da própria massa. E aqui eu faço a última dobra. Esse processo, na verdade, é um processo que nós conhecemos como dobra. Esse processo de dobra, ele tem como objetivo principal agregar oxigênio à nossa massa e melhorar a estrutura do meu glúten. Eu tirei essa massa antes que ela estivesse totalmente desenvolvida. Por isso eu faço esse processo de rabar ou dobra da minha massa. Esse mesmo processo eu vou repetir daqui 45 minutos e depois daqui mais 45 minutos, totalizando 3 dobras. Uma agora, uma daqui 45 minutos e mais uma depois de mais 45 minutos. Depois dessa última dobra, essa massa vai descansar. Eu farei 3 dobras nela, depois das 3 dobras essa massa vai descansar por 24 horas na geladeira e amanhã a gente trabalha com ela novamente. O meu objetivo final aqui é um processo lento de fermentação, fazer com que todos os sabores desse processo lento de fermentação sejam agregados à minha massa. Então, daqui 24 horas a gente trabalha com essa massa. Eu já tenho uma massa aqui com 24 horas que ficou na geladeira durante esse período, o que fez com que ela agregasse bastante sabor e tivesse um crescimento bastante lento. Como é uma massa bastante hidratada, eu vou colocar aqui na minha superfície de trabalho um tecido próprio para trabalhar com pães. É uma couche. E para que eu coloque o pão aqui em cima, eu vou jogar farinha aqui em cima. Senão ele vai grudar. Mesmo essa superfície sendo mais porosa, ele vai grudar. Coloquei um pouco de farinha, para que não fique muito concentrado no único ponto, eu vou dar uma espalhada de leve nessa farinha e virar a minha massa agora aqui em cima. O que a gente observa na massa também é que ela se desenvolveu bastante durante essas 24 horas em que ela descansou, ainda que bastante lentamente ela ganhou um bom volume. Então agora eu posso colocá-la aqui. Antes de colocar, eu também vou colocar um pouquinho de farinha. Antes de virar essa massa aqui em cima, eu vou colocar um pouquinho de farinha por cima dela, somente para que eu consiga manusear essa massa. Com a ajuda da espátula, eu solto as laterais. Com a massa já solta, eu vou virá-la aqui de uma vez. Então eu vou dar um golpe para que ela caia aqui de uma vez. 1, 2, 3, virou. Espera que ela caia. Não precisa forçar.
ela vai grudar um pouco, aqui estava untada, ela vai grudar um pouco, a gente espera que ela caia e aí com a ajuda da espátula eu venho aqui e solto a minha massa. A gente observa que mesmo num processo lento de fermentação, ela se desenvolveu bastante, né? Eu consigo enxergar aquelas teias, é o mesmo efeito que a gente enxergava ali no polish, né? E essa massa aqui está pronta para ser trabalhada, então. Vou colocar um pouquinho só de farinha em cima, sem concentrar demais em nenhum ponto. E eu vou dividir essa massa agora em 3 peças. 3 peças de 350 gramas aproximadamente, que é o peso de cada uma dessas baguetes. Se você tiver uma balança, utilize-a para fazer a divisão por igual. Do contrário, você pode fazer somente uma divisão aproximada dessa baguete, tá? Então aqui eu já tenho as 3 peças que vão se transformar numa baguete e a partir dessas 3 peças agora eu tenho que fazer uma pré-modelagem. A pré-modelagem da baguete talvez ela seja tão importante quanto a modelagem final. Se a gente não fizer uma pré-modelagem bem feita, pode ser que lá na frente eu tenha uma dificuldade na hora de abrir essa baguete. Então para isso eu vou colocar ela aqui no centro, vou deixar 2 laterais bem paralelas, puxo uma das faces e jogo até o centro. Sem baixar essa fermentação, sem apertar demais, eu dou uma colada nessa massa. De novo, aqui desses cantinhos, eu puxo essa massa aqui para dentro, pressionando. Estou fazendo em cima da couche justamente porque ela está enfarinhada e não vai grudar. Segundo movimento. E agora eu venho no último movimento aqui, fechando a minha massa e dou uma rolada. Ela está pronta para descansar por aproximadamente 20 minutos e eu posso então fazer a minha modelagem final da baguete. Eu vou repetir esse procedimento com as 2 outras massas. Então eu tenho 3 massas aqui agora pré-modeladas para que elas se transformem em uma baguete. Vou deixar elas cobertas e daqui 20 minutos a gente vai fazer a modelagem final da nossa baguete. Após esse processo de 20 minutos de descanso, a massa está pronta para ser modelada. Como se trata de uma massa bastante hidratada, eu vou montar mais uma couche para que ela descanse agora modelada. Para isso, eu vou colocar uma assadeira grande, que vai permitir que eu mexa ela, se precisar tirar ela daqui, levar ela para algum lugar para fermentar. Então eu não vou fazer diretamente na mesa como eu fiz aqui. E vou colocar agora essa couche aqui na minha assadeira. Para a primeira massa, eu vou colocar um pouquinho de farinha e vou espalhar essa farinha agora ao longo da minha couche. Lembrando que esse processo em casa você pode fazer utilizando um pano de prata, um pano de algodão, um pano de linho, que vai dar o mesmo efeito do que eu estou fazendo aqui. Vou colocar um pouco de farinha, caprichado agora na mesa. E vou lá para a primeira massa que eu trabalhei. Bom, tira a massa com bastante cuidado. A parte de cima dela eu vou voltar para baixo. Com a mão em concha, eu vou fazer o movimento do centro para as bordas. Do centro para as bordas, até que eu consiga fazer com que essa parte superior dela fique bem baixa. Verifica se a massa está solta e se precisar, coleta um pouquinho de farinha da própria mesa. Essa parte de cima, onde nós baixamos, ela vai servir como uma referência para a minha dobra. E eu não baixei essa parte de cima porque eu quero que todos os gases da fermentação fiquem retidos aqui dentro da própria massa. Se eu batesse comprimindo a massa, esses gases iriam certamente escapar aqui da minha massa. Então, para isso agora, eu vou fazer o seguinte: pego essa ponta, jogo aqui para dentro e vou fazendo esse movimento até o final. Aqui nas pontinhas eu vou jogar para dentro só para ficar um acabamento melhor. E de novo, com o dedão eu puxo a massa e o dedão empurra a massa para dentro dela mesmo. E eu vou baixando a fermentação e colando a massa. E agora, por último, eu vou usar essa parte da mão com farinha
para que eu faça o fechamento da massa. Antes de mais nada, verifico se essa massa está colada ou não na mesa, coleto um pouco da própria farinha da bancada e agora sim eu venho fechando a minha massa. E basta agora girar ela até o tamanho proposto. Lembra que é o tamanho do seu forno que vai determinar o quanto você vai alongar da sua baguete, tá? Aqui eu tenho a costura da minha baguete, verifico se ela está bem fechada e com a costura voltada para cima, eu giro ela mais uma vez para ela ficar para baixo e vou pegar essa baguete e colocar aqui. Observem que aqui tem um trabalho bastante cuidadoso. Se eu pegar a baguete pelas pontas, o próprio peso dela vai fazer com que ela forme uma letra U, estendendo muito o tamanho dela. Então eu vou usar a parte mediana dessa baguete para colocar ela ali. Verifico se ela está solta, viro ela ao contrário e coloco ela deitada aqui na minha assadeira. Ajeito. Faço uma dobra. Jogo um pouco de farinha. E eu vou para a próxima baguete agora. Mais um pouco de farinha. Venho aqui na próxima massa agora. O lado de cima eu vou virar para baixo. Isso é o mais importante. Enquanto isso, eu deixo a minha última baguete coberta. Solto ela. Agora a gente vai para a última baguete. Um pouco mais de farinha na mesa. E agora eu vou dobrar aqui mais uma vez e cobrir a minha baguete. E ela vai fermentar por aproximadamente 40 minutos até 1 hora. Tempo suficiente para que ela dê uma boa desenvolvida e a partir daqui eu leve ela para o forno. Enquanto a minha baguete vai fermentando, eu vou colocar o meu forno para esquentar a 225 graus. Na casa de vocês, eu aconselho fortemente a trabalhar com uma temperatura mais alta, 250 graus, ou o máximo que o seu forno atingir. Bom, passados 1 hora, a nossa baguete já se desenvolveu, já fermentou o quanto ela precisava. Eu estou com as 3 baguetes prontas para serem levadas ao forno. Meu forno está bem quente agora. Então, o que eu vou fazer aqui agora é desconectar essas baguetes uma da outra. Bem simples o processo. Eu vou pegar aqui no meu armário uma assadeira que vai ser levada para o forno. Essa assadeira já está untada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descolar essa baguete. Então, eu tenho que, com a ajuda dessa planchete aqui, desconectar e dar um giro na minha baguete. Feito isso, eu devolvo ela para cá agora. Então a face de cima está aqui de novo e venho aqui e giro ela de uma vez na minha assadeira. Alinha ela com a ajuda da sua prancha, tiro o excesso de farinha e está pronto. Vou repetir o processo. Ok, a segunda. E agora, por último, eu vou repetir esse movimento na última baguete. Posso até usar o próprio tecido para fazer esse tombo. E aqui agora, e jogo a minha baguete para cá. Posiciono ela no último cantinho, alinho com a ajuda da própria prancha. As 3 estão posicionadas. E a característica mais marcante da nossa baguete, eu estou trabalhando com uma baguete menorzinha, são os cortes, a grinhagem da nossa baguete, né? Isso é a assinatura do padeiro. Então a assinatura do padeiro, cada um vai ter a sua. Mas o corte principal que a gente vai observar é que na nossa baguete um pouquinho menor eu vou fazer 3 cortes ao longo de toda a superfície dela, tá? Esses cortes, eles vão ser, além de estéticos, um ponto de vazão de vapor do nosso pão. É por ali que vai escapar o vapor e ele ainda vai direcionar o crescimento correto dessa nossa baguete de tradição. Então vamos lá. Para fazer esse corte, eu vou traçar uma linha imaginária no centro da baguete. Aqui eu só estou fazendo uma marca para vocês verem. Então eu vou fazer de uma vez, sem pensar muito. 1, 2, 3.
fiz um pouquinho menor esse corte para que ele coubesse em toda a superfície do nosso pão. E aqui de novo, 1, 2 e 3, tá? Observem que eu trabalhei com a minha mão um pouquinho mais lateralizada para a gente conseguir formar uma boa pestana, né? Para que ele abra e fique bem bonito. Cortou, forno. Meu pão tá pronto para sair do forno e agora vou calçar luvas para tirá-lo de lá de dentro. Uau! Tá incrível, tá bem bonito. Para resfriar essa baguete, eu vou colocar uma grade aqui do meu lado, porque por mais que ela já esteja bem cozida, durante esse tempo que ela ficou no forno, foi suficiente para que ela cozinhasse por dentro, eu preciso permitir que ela resfrie. Bom, não vou resistir. Preciso dar uma apertadinha nela para ver se ela tá crocante. Oh, que delícia. Muito bacana. Eu vou cortar uma dessas baguetes para ver como ela tá por dentro. O ideal também é para, antes de fazer o corte, esperar que ela resfrie por completo. Mas eu não vou resistir ao corte, porque eu quero ver como ela tá por dentro. Então vamos até o final, com esse corte bem quente, soltando vapor aqui na minha mão. Uau! Que estrutura mais bonita! Super alveolada, super macia por dentro, crocante por fora. E é isso, espero que vocês façam em casa, que tenham gostado dessa receita. E bienvenue à Le Monde Cordon Bleu. Não perca no próximo episódio, um dos nossos chefes vai apresentar uma receita incrível. Merci beaucoup. Essa aqui é minha. Faça a sua em casa. Até!